Salve vivas! Aqui tem início o Jornal Verdade da agência CWN Notícias. Hoje, segunda-feira, dia 11 de novembro. No dia de hoje, comemora-se o Dia do Armistício, que marca o fim da Primeira Guerra Mundial. Nesta edição, prestação de serviço. Entrevistas, comentários, denúncias, futebol, cidadania e só notícia verdade. Isso, nobre irmãos, é muito triste. É muito triste ver o choro e o sofrimento por uma derrota. Lógico que sempre é triste uma derrota, mas ver um jornalista brasileiro triste pela derrota da Kamala Harris é simplesmente uma piada. Olha que tive inúmeras risadas com nossos bons humoristas como o Chico Anísio, o Jô Soares, o Costinha, o Ronald Golias, infelizmente já falecidos. Também faço questão de registrar que dou muitas risadas com os paranaenses Diogo Portugal e Afonso Padilha. Muitos palhaços também me fizeram rir quando criança. Então, eu dava muita risada com o Chique e com o Caraiquinha. Mas agora, nobre amigos, o meu riso, ele é interessante. Para vocês imaginarem, um jornalista da esquerda ficou triste, mas muito triste mesmo, pela vitória do candidato de direita lá nos Estados Unidos. Eu acho isso muito cômico. Vi muitos jornalistas de renome nacional com cara de bunda, anunciando a vitória de Donald Trump. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Deve-se ter cuidado com o excesso de palha ou serragem aplicados no solo, pois eles causam imobilização do nitrogênio, e à medida que se processa a decomposição, esse elemento é indisponível no solo. Por isso, é aconselhável suprir a terra com compostos ricos em nitrogênio. Outra boa dica é usar cinza de madeira, que é rica em potássio, para controlar as pragas e até algumas doenças na sua plantação. Boa colheita! E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Papai. É pra dar sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. Após a vitória de Donald Trump nas eleições americanas, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, vê impacto nas eleições brasileiras em 2026. Ele diz que será preciso aguardar as consequências para as relações entre Estados Unidos e o Brasil, após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ter declarado apoio à candidatura democrata de Kamala Harris. O presidente Lula se posicionou politicamente contra Trump, o que não é uma postura de um presidente da República tomar um lado em eleições em outros países, que não contará com o apoio dele. Então vamos aguardar as consequências, disse o governador Ronaldo Caiado, que é pré-candidato ao Planalto. Caiado avalia também que o retorno de Donald Trump à Casa Branca poderá impactar as eleições presidenciais de 2026, com o fortalecimento da direita no Brasil e também no mundo. A 22ª edição do programa Jovens Embaixadores
iniciativa da Embaixada e Consulado dos Estados Unidos no Brasil, selecionou 30 estudantes brasileiros das redes públicas de ensino para realizar, em janeiro de 2025, um intercâmbio de curta duração nos Estados Unidos. A ação inclui palestras, oficinas e reuniões com representantes do governo. Um dos selecionados foi o paranaense Cauã Gustavo da Silva dos Santos. O aluno de 17 anos estuda no Colégio Estadual Cívico-Militar José Alexandre Chiarelli, de Rolândia, no norte do Paraná. O jovem é o único paranaense na turma. Um dos critérios de seleção dos alunos é o engajamento em iniciativas de impacto social em suas comunidades. O projeto que viabilizou a seleção de Cauã foi um analisador de solo batizado de Cultiva. O trabalho foi idealizado e desenvolvido pelo estudante a partir de conteúdos aprendidos em sala de aula, no componente curricular de robótica. O protótipo tem por objetivo fomentar manutenção de hortas comunitárias. Foi construído a partir de itens disponíveis nos kits de robótica da rede estadual. Parabéns ao Cauã. A Junta Comercial do Paraná manteve a vice-liderança do ranking nacional de tempo de aberturas de empresas no mês de outubro, de acordo com o relatório divulgado. O tempo médio para registro de uma empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, foi de 9 horas e 46 minutos no mês de outubro. Agora, em novembro, está menor ainda, chegando a 10 meses seguidos nessa mesma faixa de 8 por 9 horas. O Paraná está atrás apenas de Sergipe, que registrou 6 horas e 32 minutos no tempo médio para a finalização do processo. Nossa reportagem ouviu o presidente da Junta Comercial do Paraná, Marcos Sebastião Rigoni de Mello. Gente do Paraná, um registro importante. Caminhando na rua Ébano Pereira, tive a oportunidade de encontrar um irmão do Paraná aqui, que através do seu trabalho tem proporcionado coisas boas ao nosso estado e dando referências positivas para o estado. É o presidente da Junta Comercial do Paraná. A Junta Comercial do Paraná hoje tem como referência a sua qualidade e a sua agilidade, que é destaque a nível de Brasil. Saúde, queria que o irmão falasse um pouquinho da importância da Junta Comercial do Paraná e essa sua visão em atender o empresário e aquele que quer progredir no nosso estado. A Junta Comercial é um dos órgãos mais importantes do estado. Nada acontece na economia do Paraná se não passar pela Junta Comercial. E a gente desenvolveu na Junta Comercial um sistema de registro que é um orgulho para o Paraná e para o Brasil. Nós temos aqui no Paraná a melhor junta comercial do país. Isso se deve exclusivamente à dedicação, à expertise e à vontade de servir. O governador Ratinho Júnior tem na Junta Comercial do Paraná uma atenção muito especial. Por quê? Porque a Junta tem cumprindo as metas e dando referência para o estado. Com certeza, essa é uma prioridade do governador, atender o empresário e fazer a economia paranaense circular, né? E nós desenvolvemos esse projeto com base na tecnologia da informação e na gestão de pessoas, né, e processos. Hoje, quanto tempo leva para se abrir uma empresa no Paraná? Nós estamos hoje com uma média de 9 horas, mas se for no processo de registro automático para pequenas empresas, é em questão de 10 segundos. Quem precisar da Junta Comercial do Paraná, o que precisa fazer? Precisa entrar no site e falar, ou entrar no nosso site, falar através do Fale Conosco, mandar as suas necessidades e suas dúvidas que a gente esclarece. Presidente, parabéns. Obrigado, um abraço. Amigo irmão, anote aí. O trabalho que você executa hoje será a base para um destino feliz de amanhã. Esse jornal retorna após o intervalo. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade.
Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. Sempre foi o nosso negócio. Negócio que fazemos com toda a sociedade. A ideia de dar alguma coisa e receber outra sempre esteve entre nós. Podemos trocar coisas materiais, é claro. Inclusive, foi assim que nasceu o comércio. Mas também podemos trocar experiências, culturas, ideias, conhecimento. E por conta disso, fomos capazes de crescer e chegar onde estamos hoje. Porque em uma troca é sempre assim. Uma parte dá, uma parte recebe e todas as partes ganham. E isso não se troca por nada. A troca sempre foi um negócio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná, que nasceu com o objetivo de defender os interesses e a voz das empresas do setor perante a sociedade e os poderes executivo, legislativo e judiciário. Todo o trabalho realizado pela FEComércio só é possível graças aos nossos principais parceiros, os sindicatos empresariais do comércio e filiados, entidades que representam o empresariado paranaense e trabalham incansavelmente pelo desenvolvimento do setor. Nosso objetivo é ampliar a voz desses sindicatos e todos os seus representados. A Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios promove a valorização e o desenvolvimento das empresas comandadas por mulheres. Já as câmaras de Relações Internacionais, Desenvolvimento Empresarial, Medicamentos e Produtos Farmacêuticos, Materiais de Construção e Turismo viabilizam o relacionamento com os setores estratégicos da economia. A federação também atua junto aos principais bancos do país, firmando convênios de linhas de crédito a empresas do comércio com condições diferenciadas. Mais de R$1,5 bilhão já foram liberados para empresas paranaenses. A FEComércio também administra os serviços de ação social sob a tutela do SESC e a qualificação profissional por meio do SENAC. Uma verdadeira relação de troca em prol dos trabalhadores e empresários do comércio, que por fim acaba beneficiando toda a comunidade. Assim, o comércio, setor com a maior parcela do PIB paranaense, cresce e todo o Paraná prospera. Agora que você já conhece melhor o sistema FEComércio SESC Senac Paraná, você já sabe que quando a gente troca com as pessoas, toda a comunidade ganha. Investimentos no comércio, saúde, ação social, cultura, lazer, esporte, educação e qualidade de vida. Sistema FEComércio SESC Senac Paraná. O desenvolvimento do comércio de bens, serviços e turismo não se troca por nada. O Supremo Tribunal Federal homologou o acordo de reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem do Fundão em Mariana, em Minas Gerais, ocorrido em 2015. A homologação foi assinada pelo presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, e referenciada pelo plenário da Corte. O acordo foi assinado no mês passado pelo governo federal e prevê um montante de 170 bilhões para ações de reparação e compensação pelo desastre ambiental. Na época do acidente, a barragem era administrada pela Samarco, empresa controlada pelas mineradoras Vale Brasileira e BHP, australiana. Do total de recursos, 100 milhões serão repassados para a União.
Os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, além dos municípios afetados pelos rejeitos. O dinheiro deverá ser aplicado em programas ambientais e de transferência de renda. Outros 32 bilhões deverão ser aplicados na recuperação de áreas degradadas, reassentamento de comunidades e no pagamento de indenizações às famílias atingidas. A fiscalização do cumprimento do acordo pelas mineradoras será feita pela Justiça Federal em Minas Gerais. A indústria paranaense cresceu 5,1% no acumulado dos últimos 12 meses, comparação de outubro de 2023 a setembro de 2024 com o mesmo período anterior, de acordo com a pesquisa mensal da indústria divulgada nesta última semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A média nacional foi de 2,6%. Esse é o sexto melhor resultado do país, atrás apenas de Rio Grande do Norte, com 7,7%, Ceará 7,3%, Goiás 6,8%, Santa Catarina 6% e Pará 5,5%. Os principais motores dessa evolução foram a fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos, 22,8%. Produtos de madeira, 14,9%, reboque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, 14,3%, bebidas, 13,2%, móveis, 10,1%, produtos de borracha e material plástico, 2,9%, veículos reboques e carrocerias, 2,8%, e papel e celulose, 1,8%. No caso de bebidas, produtos de madeira, máquinas, aparelhos e materiais elétricos e móveis, os resultados do Paraná são os melhores do país em 12 meses. Em bebidas, por exemplo, o crescimento foi 8,9 pontos percentuais acima da média nacional, de 4,3% na fabricação de móveis. O resultado é 2,4% acima da média nacional, de 7,7%. Um detalhe importante do comunicado do Comitê de Política Monetária passou despercebido do mercado, que deu ênfase ao endurecimento do recado sobre a política fiscal do governo. No rodapé do documento estão as projeções de referência para o IPCA e a estimativa para 2024 subiu para 4,6% pela primeira vez. O Banco Central admite que não vai cumprir a meta de inflação deste ano, já que o teto do intervalo permitido pelo sistema brasileiro é de 4,5%. As estimativas do comitê para 2025 e 2026 também aumentaram, distanciando-se da meta contínua de 3%. As projeções estão agora em 3,9% e 3,6%, respectivamente. O que preocupa é que o cálculo já leva em consideração o aumento da Selic para 11,25% ao ano, o que confirma a necessidade de mais aperto nos juros. Nos próximos meses, o chamado horizonte relevante para a política monetária, ou seja, o alvo do Banco Central com o aumento dos juros é o segundo trimestre de 2026. E para este período, o Copom prevê IPCA 0,6 ponto percentual acima da meta, para manter o seu firme compromisso de convergência da inflação à meta diante do cenário de incertezas descrito pelo comitê. Não há outra solução que não uma alta mais forte dos juros. Esse jornal retorna após o intervalo. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Padrões, cores e modelos exclusivos na moda masculina. Na Cidade Sorriso, Moraes World Elegance. Camisetas, camisas, blazers, ternos, cintos, gravatas, moda masculina. Rua Hermelino de Leão, 197, Centro de Curitiba. Aqui na Loja Moraes você encontra tudo isso e muito mais, desde o esportivo, linha social, todos com preço justo e qualidade.
O Bar Mignon foi fundado em 1925. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, reforçou o compromisso do Brasil referente ao combate ao aquecimento global e incentivou o uso e o avanço da regularização dos bioinsumos. A ciência pode ser uma parceira maravilhosa do agronegócio, geradora de riquezas, trazendo ciência para o controle biológico, não substituindo a química, mas fazendo uma sinergia na recuperação do solo e também na formação do desenvolvimento. A declaração, em meio à busca pela liderança brasileira na transição energética, destacou Alckmin, é uma iniciativa em torno dos bioinsumos, reforça o compromisso firmado no G20 e também nas COPs. Em 2025, o Brasil recebe 196 países para a COP30, que vai discutir questões de natureza e também do clima. Notícia de Terra Roxa, no interior do Paraná. A crescente onda de violência registrada em áreas invadidas por paraguaios que se dizem indígenas trouxe a região oeste e o presidente interino da FIEP, Federação da Agricultura do Estado do Paraná, Gide Meneghetti, ressaltou ao participar nos encontros do município que aconteceu em Toledo. Ele falou que os prejuízos estimados atribuídos às invasões e tomando por base o valor do VPB dos municípios atingidos chega a 600 milhões de reais. Em Terra Roxa, a Gide Meneghetti se reuniu com uma comissão de líderes rurais, entre os quais o proprietário da Fazenda Brilhante, Jean Paulo Rodolfo Ferreira. Meneghetti disse que a federação tem atuado em várias frentes com o objetivo de encontrar uma solução para esse impasse de mais de 4 décadas na região. Todo o nosso corpo jurídico está disponível para colaborar no que for preciso, no sentido de dar suporte às questões legais que envolvem estas invasões desmedidas cometidas por paraguaios que se dizem indígenas, destacou Meneghetti. A venda de veículos aumentou 21,6% em outubro deste ano, isso em comparação com o mesmo mês de 2023. No mês passado, foram licenciados no Brasil 264,9 mil unidades, incluindo automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. O levantamento foi divulgado pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia. O acumulado do ano, de janeiro a outubro, as vendas cresceram 15% em relação ao mesmo período de 2023, com um total de 2,124 milhões de unidades. A exportação de veículos também aumentou no mês passado. A alta foi de 39,2%, ante outubro de 2023, chegando a 43,5 mil unidades exportadas. No acumulado deste ano, a exportação somou 327,8, o que representa uma queda de 7,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Agora, o comentário de José Domingos. Viva o futebol, alegria do povo. Bom dia, Johnny. Bom dia a todos. Uma boa semana. O Coritiba Futebol Clube tem jogo nesta segunda-feira contra o Santos. Jogo importante
para o Santos, que quer o título da Série B, e para o Coritiba apenas cumprimento de tabela. Infelizmente, o Coritiba montou um elenco fraco e, em consequência, uma campanha pífia e fora de qualquer possibilidade de retornar à elite do futebol brasileiro, algumas rodadas antes de o campeonato terminar. Foi uma campanha muito ruim do Coritiba. E o Operário, que fez uma boa campanha, vai jogar contra o Mirassol, um dos times em ascendência no campeonato da Série B, voltando a grandes resultados, o Mirassol chegando à elite do futebol brasileiro. Joga com o Operário agora no feriado de 15 de novembro. Dois históricos jogadores do futebol paranaense, com destaque nacional, aniversariantes deste começo de novembro. José Hidalgo Neto, o Capitão Hidalgo, assim chamado por ter sido anos o comandante em campo do Coritiba, conseguindo nos anos 70 vários títulos, inclusive do Torneio do Povo, com as mais populares equipes do futebol brasileiro, uma conquista sensacional em 1973. Hidalgo chegando aos 81 anos agora, no último dia 3. E exatamente no dia 3, o Hidalgo foi com familiares comemorar o seu aniversário no restaurante Psicato, aqui na Silva Jardim, em Curitiba. E lá aconteceu um encontro de Hidalgo com Alfredo Gotardi, o aniversariante deste dia 7. O Alfredo, o extraordinário meio-campista, o excelente zagueiro, o craque Alfredo. O Alfredo lá também comemorando a chegada dos seus 80 anos. Houve uma confraternização e, como se diz na gíria dos boleiros, jogadores de futebol, uma resenha sem fim, com grandes lembranças de clássicos Atletiba, lembranças de grandes momentos do nosso futebol, com esses dois extraordinários jogadores. O Hidalgo, que jogou no Atlético Paranaense, emprestado num torneio Roberto Gomes Pedrosa, e o Alfredo, que também, mesmo de família atleticana e atleticano, jogou pelo Coritiba. Duas figuras marcantes que deixaram histórias no futebol paranaense, José Hidalgo Neto e Alfredo Gotardi. A eles, os nossos desejos de felicidade, saúde, paz, tudo de bom. Estes deixaram nomes gravados na história do futebol paranaense. Recordar é viver. Muito grato, até a outra. A notícia que faz bem. Uma terapia genética inovadora conseguiu recuperar a visão de crianças em 100 vezes. Todos os pacientes sofriam de uma doença rara e degenerativa que leva à cegueira. Resultados positivos também foram registrados entre adultos. Já no primeiro mês, aparecem os sinais de melhora. O tratamento durou 12 meses. As crianças tomaram injeção na retina com diferentes níveis de dosagem de ATSN-101. O ATSN-101 é uma medicação derivada do vírus AAV5 adaptado. Cientistas da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, que estão à frente das pesquisas, destacaram, e também este artigo está detalhado sobre a eficiência da nova terapia genética, publicado na revista científica The Lancet. Os pacientes submetidos à terapia genética tinham diagnósticos de almeurose congênita e Luber, efeito de mutações no gene G1CY2D. O problema é que esse gene produz proteínas que atingem diretamente a visão e levam à cegueira. Estamos finalizando o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias.
Voltamos sempre porque Deus quer. Shalom, irmãos.